Oi pessoal, eu sou a Vitória e o vídeo de hoje vai ser 5 lugares para você conhecer no Rio de Janeiro e vamos lá. 5. Praia de Copacabana. Copacabana é uma das mais conhecidas praias do mundo e com seus 4 quilômetros de orla, serve de palco para grandes eventos como campeonatos de futebol de areia e vôlei de praia, além da famosíssima festa de Réveillon, que apresenta um grandioso espetáculo pirotécnico e show gratuitos distribuídos em vários palcos montados exclusivamente para o evento. A Princesinha do Mar, como também é conhecida, tem uma excelente infraestrutura, com quiosques, patrulhamento, serviço de salva-vidas, duchas, sanitários e ciclovias e sua larga faixa de areia, que estende-se da Avenida Princesa Isabel até ao Forte de Copacabana, vive cheia de gente de todas as partes do mundo, a qualquer hora do dia. Nos finais de semana, a faixa de areia fica lotada de moradores das mais diversas regiões do Rio que utilizam a boa infraestrutura de transporte do bairro, são 13 estações de metrô e várias linhas de ônibus municipais, para se banharem ao sol e nas ondas. O calçadão, com suas famosas ondas pretas e brancas, em padrão mar largo, ladeado pela ciclovia, é uma ótima opção para corredores e ciclistas. A orla de 4,15 km é, na verdade, composta de duas praias, Leme e Copacabana, e é considerada a praia mais famosa do mundo e ficou conhecida como a Princesinha do Mar, em função da canção em sua homenagem. 4. Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é um complexo de morros localizado no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. É composto pelo Morro do Pão de Açúcar, que dá nome ao complexo, pelo Morro da Urca e pelo Morro da Babilônia. Junto com a estátua do Cristo Redentor, é o maior cartão postal da cidade do Rio de Janeiro e um dos mais famosos do Brasil. Pelas características únicas, margeado pelas águas da Baía de Guanabara, constitui-se em uma referência turística internacional para a cidade. Possui, como atração complementar, o passeio de teleférico, interligando a Praia Vermelha, o Morro da Urca e o Morro do Pão de Açúcar. Conhecido como Bondinho do Pão de Açúcar, o teleférico foi idealizado em 1908 e inaugurado em 1912, tornando-se o primeiro teleférico instalado no país e o terceiro do mundo. Nesses mais de 100 anos de existência, já transportou mais de 40 milhões de pessoas. Na última estação do bondinho, tem-se a vista panorâmica das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. 3. Estádio Maracanã. Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, o popular Maraca semelhante a um chocalho em Tupi-Guarani, devido ao som de pássaros que viviam por ali. 8. É um estádio de futebol localizado na zona norte do Rio de Janeiro e inaugurado em 1950, durante o mandato do então general de divisão e prefeito do Distrito Federal do Rio de Janeiro Marechal Ângelo Mendes de Moraes, tendo sido utilizado na Copa do Mundo de Futebol daquele ano. Desde então, o Maracanã foi palco de grandes momentos do futebol brasileiro e mundial, como o 10º gol de Pelé, finais do Campeonato Brasileiro, Carioca de Futebol, Taça Libertadores da América e do primeiro Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, além de competições internacionais e partidas da seleção brasileira. O estádio foi um dos locais de competição dos Jogos Pan-Americanos de 2007, recebendo o futebol, as cerimônias de abertura e de encerramento. Sediou o futebol e as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro. Foi também o palco da partida final da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014. Ao longo do tempo, no entanto, o estádio passou a assumir caráter de espaço multiuso ao receber outros eventos como espetáculos e partidas de outros esportes, como o voleibol em uma oportunidade. Após diversas obras de modernização, a capacidade do estádio é de 78.838 espectadores, sendo o maior estádio do Brasil. 2. Museu Histórico Nacional. O Museu Histórico Nacional, MHN, é um museu dedicado à história do Brasil,
localizado na Praça Marechal Âncora, no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Foi criado em 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa, como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil, e o seu primeiro diretor foi o advogado e jornalista Gustavo Barroso. 2. O museu é uma das unidades museológicas do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, e possui um vasto acervo constituído por cerca de 350 mil peças, 3, que correspondem a 67% do patrimônio museológico brasileiro sob a guarda do Ministério da Cultura. São manuscritos, iconografia, mobiliário, armaria, esculturas, indumentária, etc. Um Cristo Redentor. Cristo Redentor é uma estátua arte deco que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca, com vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Em 2007 foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 2012 a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluída na lista de patrimônios da humanidade. O monumento foi concebido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e construído em colaboração com o escultor francês Paul Lanowski e com o engenheiro compatriota Albert Cacot, entre 1922 e 1931. Foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, e fica no bairro de Santa Teresa. Símbolo do cristianismo brasileiro, a estátua se tornou um ícone do Rio de Janeiro e do Brasil. Em 2011, em uma pesquisa de opinião pela internet, o Cristo Redentor foi considerado por 23,5% de 1.734 executivos de todos os países da região como o maior símbolo da América Latina. O Cristo Redentor é feito de concreto armado e pedra-sabão. Tem 30 metros de altura, sem contar os 8 metros do pedestal, e seus braços se esticam por 28 metros de largura. A estátua pesa 1.145 toneladas e é a terceira maior escultura de Cristo no mundo, menor apenas que a estátua de Cristo Rei de Suiebozy na Polônia, a maior escultura de Cristo no mundo, e a de Cristo de La Concordia na Bolívia, a segunda maior escultura de Cristo no mundo. Bom, gente, esse é o vídeo, e passem no canal Notícias BR, primeiro link na descrição, e tchau.